dia 2 de janeiro de 2009, a cerca de 30 quilômetros da cidade de Ubatuba, no litoral norte do estado de São Paulo, Brasil, participei de um encontro muito tocante e do registro audiovisual de uma criativa conversa com militantes do quilombo da fazenda Pissinguaba, que lá habitam, e que lideram o movimento local para obter, conforme direitos constitucionais, a propriedade coletiva da terra para a comunidade constituída por remanescentes de escravos. A comunidade, eu vou começar a contar, resumir um pouquinho como nós começamos a nossa luta, como era a política antigamente, como está a política hoje na comunidade. Isso aqui, há muitos antigos tempos, tinha escravo aqui na fazenda, que era a Maria Alva de Paula, que era a dona dos escravos aqui. Depois que gritou a abolição, gritou a libertação dos escravos, gritou a abolição, foi passando para fazendeiro, que eu sei, passou um tal de Capitão Firmino, que era um dos fazendeiros, depois passou para o tal de Sancré, que era um dos fazendeiros também, e esse Sancré hipotecou para a Caixa Econômica. A Caixa não tendo o que fazer, até deixou uma carta aí com o Leopoldo, que era o chefe daqui, que era o cara que morou aqui, mais velho. Ela pediu uma cerca de 12 moradores para vir morar aqui, para trabalhar para usufruto. Isso faz uns 50 e poucos anos atrás, 58 anos atrás. Então, nessa época, a gente veio para cá cuidar. Essas famílias, na realidade, são 3 troncos familiares, né? A família Assunção, a família Braga e a família Vieira. Até que não aumentou muito, passou para 48 famílias, porque essas pessoas que são família agora, já são filhos dessas famílias que veio. A gente conhece a história daqui, é porque ele que passou para a gente. Meu pai, o meu outro tio que já faleceu, também sempre passava a história. Era uma comunidade sem acesso, o acesso era através de caminhadas. 12 horas para Ubatuba, 9 horas para Paraty. Quando apareceu uma escola eu tinha 13 anos, entrei para a escola com 13 anos, primeiro ano. Era uma escolinha de pau a pique, onde a professora tinha que ficar o ano todo aqui, porque ela não tinha como voltar para a casa dela, morava na Maranduba. As meninas tinham que mandar fazer o tamanquinho de cacheta, porque não tinha como comprar, ele falou. E ele falou que era tudo mais bem simples. Não tinha água encanada aqui, não tinha fogão a gás, não tinha uma geladeira, não tinha uma máquina de lavar roupa, não tinha uma televisão, não tinha luz elétrica. Nós criamos aqui, temos 14 filhos, nós criamos 11 aqui. A comunidade se reunia, fazia um roçado grande, ia lá, plantava, né? E aí depois que colhia, ia num outro lugar, fazia um roçado, plantava e deixava aquela outra área recuperando. Por volta de 76, 77, aí foi tombado, passou a BR. Por volta de 76, 77, foi tombado a Parque Estadual da Serra do Mar. E aí que a gente começou toda uma luta, né, de sobrevivência mesmo. Quando entrou a Rio Santo, a rodovia, criou um vínculo de gente de fora com as comunidades, porque o parque caiu de paraquedas na cabeça das comunidades sem esperar. Porque uma coisa era preservar o lugar, que a gente tem que preservar mesmo. Outra coisa é desenvolver o trabalho artesanal das comunidades que viviam daquilo. A gente foi barrado de todas as coisas. Aí a gente não podia mais plantar, a gente não podia mais pescar, a gente não podia fazer mais nada. A nossa cultura se perdeu, aquilo que a gente fazia, a gente não fazia mais. As pessoas foram embora para outros lugares, se deslocaram da sua terra. E o problema da roça é uma coisa artesanal que a gente precisa. Nós temos uma casa de farinha ali, a gente precisa ter um desenvolvimento cultural. É pequeno, a agricultura familiar, para manter a cultura. Porque a partir de que eu tenho lá, agora 33 caixas de mandioca, mas a partir de que eu trago a mandioca lá do Ceará, ou lá de fora qualquer, já não é artesanal, mas é igual essa aqui. Aqui a gente planta sem adubo, planta sem agrotóxico nenhum. E lá de fora já não é, já é plantado com adubo, qualquer coisa. Então, para manter a cultura tem que ser a coisa do lugar.
dia eu estava na minha casa e apareceu 30 homens armados, né, de facão e revólver, junto com o gestor, que era o diretor na época do parque. E eu me lembro que eu estava, por volta de 10 horas, estava estendendo a minha roupa no varal. E eles chegaram e o diretor falou assim para mim que eu tinha que sair daquela casa, porque aquela casa não pertencia mais a mim e eu teria que sair. E eu perguntei para ele, tá, e para onde que eu vou com meus filhos? E ele me respondeu assim, bem duramente mesmo, para baixo da ponte, para onde você quiser, não me interessa. Eu estou aqui para resolver o problema do parque e não o seu problema. Eu tinha uma roça grande, na qual eu carreguei muda de banana nas costas da fazenda, lá da Casa da Farinha, aqui para a BR, para mim fazer minha roça. E claro que já dá para vocês notar, né, uma grávida carregando um saco de pesado nas costas para construir sua roça. E a minha roça realmente ela estava muito bonita, era muito grande. E eles foram lá e cortaram todinha a minha planta de facão, picaram tudo, colocaram tudo no chão. E voltou e falou, olha, a gente foi lá, cortamos a sua roça. E se você voltar a plantar, você vai para a cadeia. Aí naquele momento eu me senti uma bandida, né? Porque quem vai para a cadeia é quem comete algum crime. Eu não cometi crime nenhum. E a sua casa? Você conseguiu continuar morando lá? Não, porque eles realmente puseram no chão. Eles demoliram a minha casa e me puseram na rua com meus filhos. Hoje eu até entendo que a minha casa estava na beira de um rio, mas naquele momento eu não sabia o motivo, ninguém me explicou. E eu acho que também não é dessa forma, né? O parque ele foi feito de maneira totalmente errada, completamente errada. Ele foi feito de cima para baixo. Eles sobrevoaram aí em cima do helicóptero, viram essa mata maravilhosa que nós cuida dela, somos nós que preservamos, e resolveram tombar o parque. Não trouxeram nenhuma educação ambiental, as pessoas não sabiam nem o que era meio ambiente, nem o que era parque, e simplesmente vieram na casa de cada um dizendo, você não vai morar mais, isso aqui é do governo. Não falava para as pessoas se iam ser indenizadas ou não, simplesmente diziam que tinham que sair porque agora era deles. É difícil de entender, né? Aí fiquei aqui, comecei a trabalhar, trabalhava muito na roça, sabe? Porque aqui não era difícil o serviço, né? Aí eu pegava e saía trabalhando assim por dia, para os outros assim, para poder sobreviver. Entrou os empregos temporários. Quer dizer que mês de novembro, mais ou menos, vai no balcão de emprego na cidade ou em algum lugar, está procurando empregado. Só que as pessoas aproveitam que não tem emprego, não é tanto do pessoal daqui, mas no geral, aproveitam que não tem emprego, arrumam aqueles empreguinhos lá. Quando chega pelo carnaval, acabou a temporada, aí eles mandam as pessoas embora e aí acaba os empregos. Essa nossa sociedade lida com o sucesso e a sua contrapartida muito imediata, que é o fracasso. Professor com o medo de não virar o livre docente, de não virar o titular, de não publicar o suficiente. Aquele que está na indústria com medo de não virar chefe, com medo de levar uma bronca. Ver como o Quilombo lida com o fracasso, lida com esse medo. Algo que acho que tem muito a ver com a economia solidária, que é um caminho alternativo a esta coleção de fracassos que a gente tem na nossa vida. Eu quero ouvir isso do Quilombo, quero aprender com eles. Nós descobrimos há 7 anos atrás que nós éramos remanescente de Quilombo, que tem toda uma lei que nós defende como remanescente. Nós conhecemos nossos deveres, mas tinha vários direitos também que nós tínhamos, que nós desconhecíamos. E quando eu descobri isso me deu um incentivo para estar fazendo uma associação de remanescente de Quilombo, e aí a gente começou toda uma luta como remanescente. A situação do Quilombo atual é a definição dos limites, né? Que veio, né, um representante da Fundação Florestal, né, e falou que ia resolver em 30 dias a delimitação da área e tal. Daí a gente chegou num acordo, só que agora a gente está esperando o retorno, que até agora não chegou ainda.
A BR foi quem separou, né? Praia do Sertão, praia ficou para cá, a Sertão ficou para lá. E, na verdade, até a medição, né? Foi através da BR que foi medida a divisa. Aqui pertencia Paraty. Havia tudo um trabalho de escravo do quilombo de Paraty, do quilombo do Campinho. Os escravos do quilombo do Campinho trabalhavam aqui no quilombo da fazenda. Então, era também uma terra só. E isso foi separado através da BR, através da Rio Santos. Eu sou descendente do quilombo da fazenda. Minha família mora tudo dentro dela. Ali os moradores são tudo na união, cuidando da pesca e vivendo cultural. Tambores da fazenda iniciaram uma carreira. A demora na demarcação de terras tem gerado conflitos que oferecem, a meu ver, a oportunidade para a articulação entre a justiça restaurativa e as ações comunicativas de psicopatologia e saúde pública. Pensamos nas oficinas do medo e dos sonhos, que é uma estratégia metodológica da psicopatologia para a saúde pública, bem como nos círculos de paz, que é um procedimento da justiça restaurativa. Esses dispositivos podem favorecer que a comunidade encontre meios de realizar os seus sonhos e projetos, tais como o do Banco das Comunidades Tradicionais e da criação de uma moeda local. Os estudiosos da filosofia democrática e libertária de Spinoza poderão participar com reflexões e ações concretas dentro da ideia de que um conjunto de atividades dialógicas desaguem em eventos de que participem governos, academias, organizações, movimentos sociais e órgãos de comunicação, tendo em vista a formação democrática da opinião pública democrática. E a gente pretende realmente fazer uma cooperativa, e aí eu acho que o trabalho da comunidade ele está completo. Então, Zé Pedro, por que o senhor acha que a cooperativa é uma coisa boa para a comunidade? É o único jeito de acabar com esse problema. Qual o problema? Desse disque, de um não entender o outro. É o único jeito de unir o povo. Que aí um de que de farinha deu não sei quanto, outro de que lanchonete deu não sei quanto. Cooperativa, ninguém é dono. Trabalha em conjunto. Quer dizer, ali tudo é dono e ninguém é dono. A gente sempre vê, né, algumas pessoas fazendo uma torta ali, fazendo um doce de goiaba aqui, um doce de jaca ali, então eles ficam meio que isolados, né? Então, na cooperativa vai poder unir todas essas coisas em uma só. Aí todo mundo vai colocar em prática tudo aquilo que eles sabem fazer.